E por fim, no versículo 12, Josafá conclui a oração: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós, grifa na sua Bíblia, não há força para resistirmos a essa tão grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que fazer, não sabemos. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Glórias a Deus. Que palavra tremenda. Estamos vivenciando aqui neste momento a narrativa histórica de uma grande vitória e do livramento do povo de Deus. O povo de Deus que outrora na antiguidade se dividiu em duas classes, as 12 tribos se dividiram em duas classes, o reino do norte e o reino do sul. Estamos aqui diante do reino do sul, o reino de Judá, que estava para ser invadida. E naquela época e nessa ocasião, o rei Josafá era o rei de Judá. Mas o que esse texto pode nos trazer de lições para a nossa vida nos dias de hoje? É muito importante compreendermos isso. Porque eu não sei como cada um de vocês está nesse momento aqui na igreja. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando, o problema que você está passando. Certamente problema esse que pode ter arrancado dos seus olhos lágrimas durante toda a noite. Problema esse que vem cada vez mais estando próximo a você. Próximo no sentido de que está chegando ou próximo, porque já chegou. Independente de ser criança, jovem, homem, mulher ou uma pessoa mais madura, todos nós temos lutas, problemas e tribulações. Então a grande mensagem, o objetivo aqui desse texto é: o que fazer diante de um inimigo tão grande que está se aproximando? O que fazer quando nós reconhecemos que nós não temos mais forças para resistir a este problema? O que fazer diante da minha impotência mediante uma batalha tão tremenda, o qual eu não tenho forças para resistir? Foi o que aconteceu com o rei Josafá e com o povo de Deus. Se não vejamos os 2 primeiros versículos, porque os 2 primeiros versículos aqui vai falar justamente do grande inimigo que está se aproximando. Acompanhe comigo no texto, porque os 2 primeiros versículos diz que os filhos de Moabe e os filhos de Amon se juntaram aos meunitas, você viu na sua Bíblia aí, e vieram para pelejar contra Josafá. Sabe o que isso significa? Significa que 3 grandes nações fizeram uma aliança muito forte. E essa aliança trata de um exército muito numeroso, né? Dito na Bíblia como grande multidão. E a Bíblia diz que eles estão armados. Eles não estão só armados não, eles estão armados até os dentes. São grandes nações que estão vindo e vai pelejar contra Josafá e o povo de Deus, que certamente, se dependesse das suas forças, com certeza iriam perder essa batalha. E não é assim que muitas vezes nós enfrentamos as nossas lutas. Quando tem algo que nós percebemos que não é que seja mais forte do que nós, é que nós percebemos que nós não temos forças para resistir. Às vezes a gente está tão dolorido, às vezes a gente está com o coração tão quebrantado que a gente não suporta mais. Nós não temos mais força contra esse inimigo que parece ser tão grande. 3 grandes nações. Agora você percebeu aqui o que aconteceu? Acompanha no versículo 2, porque o versículo 2 vai falar sobre
alguns soldados de Judá que vieram trazer uma notícia para Josafá. Olha, então vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo: Josafá, vem uma grande multidão aí, viu? E eles estão já além do mar da Síria, mais especificamente em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Preste atenção, você conhece o Salmo 121 que diz: eleve meus olhos para o monte, de onde virá meu socorro? Sabe por que o salmista ele fala assim? Porque Jerusalém e o templo de Jerusalém ficava entre as colinas dos montes. E é por isso que o salmista, baseado nisso, ele vai dizer: eleve meus olhos para os montes. E nos 4 cantos dos montes havia soldados de Judá. Eles eram os espias, os guardas que estavam atentos para ver chegar algum inimigo. E foi isso que aconteceu. Esses soldados perceberam, eles viram que ali no Mar Morto, no finalzinho, nas margens, estava acampado 3 grandes nações. Multidão, era tanta multidão que de longe, de cima da colina, eles viram a multidão se aproximar. Eles não somente viram isso, que era uma grande multidão, mas eles viram outra coisa. Essa multidão estava tão perto, estava marchando tão rápido, que só estava separando do povo de Jerusalém as margens entre um ponto a outro do Mar Morto e uma montanha. Passou por isso, passou a montanha, estava em Jerusalém. Já estava em Jerusalém. Qual foi a reação de Josafá? Acompanhe na Bíblia, ainda no versículo 2. Observe, versículo 3. Então Josafá teve o quê? Teve medo. Então Josafá, ele teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Cada texto, cada palavra que a gente está lendo aqui, não se pegue somente no texto naquela época, traga para você, para a sua vida. O pastor Gesiel falou aqui no começo. É natural do ser humano ter medo. O medo é como que um sensor natural que o ser humano tem. Agora, o perigo do medo é que o medo ele pode te dar 2 caminhos. O medo pode fazer você se aproximar de Deus. Você fica tanto com medo que quer que você faz? Vou para junto do meu pai. Vou para junto do meu, estou com medo, vou para junto do meu pai. O medo pode te levar para os braços do Pai. Então vem a fé, vem a esperança que está no Senhor, mas o medo pode te levar para outro caminho. E aí eu quero que você pense em você, no seu problema agora. O medo pode te afastar de Deus. O medo pode fazer você ter falta de fé. Tem outro nome para isso, chama-se desespero. Desespero significa falta de fé. O medo pode te causar pavor. O medo pode te afastar do Senhor. E muitos se afastam do Senhor por este medo e trocam uma esperança que é depositada em Deus para ter esperança no sistema do mundo, acreditando que a resposta vem daí. O medo é perigoso, devemos ter cuidado. Mas olha o que Josafá fez. Ele teve medo e fez o quê? Pôs-se a buscar ao Senhor. Então a primeira lição que devemos ter quando estamos diante de uma grande batalha é buscar ao Senhor. E ele não somente buscou ao Senhor, olha o que diz o versículo 3. Ele apregou jejum em todo o Judá. Que coisa incrível, né? Coisa impressionante. Pastor Zé, quando estava falando aqui, eu falei para ele: o senhor está parecendo Josafá, apregando jejum em toda a igreja. Ele apregou o avivamento. Josafá apregou o avivamento, apregou o avivamento espiritual. Ele está dizendo: acorda, igreja. Ele está dizendo isso: acorda. Estamos diante de uma grande batalha. E uma grande pergunta aqui para mim e para você. E não é nos momentos de crise que nós mais nos aproximamos de Deus? Quando é que nós mais oramos? Quando estamos correndo perigo. Quando é que nós mais oramos? Quando o inimigo está próximo ou já chegou. Quando é que nós mais oramos? Quando estamos enfrentando lutas e tribulações. Então o avivamento ele é despertado. E quando Josafá ele aprega o jejum, ele está dizendo: eu quero alimentar mais a minha alma do que me alimentar
da carne. Porque jejum não é isso. Jejum é ter mais fome de Deus do que ter fome do pão da terra. Amém? Isso é jejum. Eu tenho mais fome de Deus, quero alimentar a minha alma. Então Josafá, acompanhe comigo no texto, ele aplica o jejum. Mas vamos conjecturar aqui uma coisa. Se você fosse da nação de Judá, vamos fazer assim? Josafá ouve que vem uma grande multidão que está armada até os dentes. Josafá chega no meio do templo de Salomão. Ele chega no templo que foi construído 500 anos antes, ali em Jerusalém, convoca a nação e diz: olha, grande é a multidão que vem, são 3 nações, estão armadas até os dentes, vamos orar e jejuar? Qual foi a reação do povo? Josafá, você está louco? Josafá, vamos multiplicar os nossos guerreiros, vamos também ficar armados até os dentes, vamos lutar com as nossas forças, o nosso intelecto, com o que a gente tem, vamos criar estratégias. Josafá disse: não, de jeito nenhum, não temos força para isso, vamos fazer algo melhor, vamos chamar o Senhor dos Exércitos, vamos chamar o Senhor dos Exércitos deles e do nosso também, o nosso Deus. Sabe qual é o problema? Que muitas vezes eu e você, nós estamos lutando uma luta que não é nossa. Ao invés de chamar o Senhor dos Exércitos, você quer continuar lutando com as suas forças. E muitas vezes quando a gente luta com as nossas forças, a gente não resiste. É por isso que a gente cada vez mais passa dia, entra noite, chega dia e nós estamos cansados. Então a pergunta de Deus é: até quando você vai continuar lutando desse jeito? Chame o Senhor dos Exércitos, o general de guerra, aquele que se coloca à frente da batalha. Está na hora de chamar o Senhor, está na hora de clamar ao Senhor. Vamos continuar no texto, porque nós temos aqui uma segunda lição nos versículos 5 e 6. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Estamos aprendendo juntos o que fazer, o que devemos fazer quando vem um grande inimigo nas nossas vidas. Perceba que no versículo 5 diz que Josafá, ele se coloca de pé no meio da congregação de Judá, na casa do Senhor. E ele convoca uma oração que é pública. Não tem dias que você se tranca no seu quarto para orar? Correto, devemos fazer isso. Tem oração que ela é íntima entre o Senhor e o nosso Deus. É uma oração íntima, mas tem hora que devemos fazer uma oração pública. E por que tem hora que nós devemos fazer uma oração pública? Olha como é importante estar na igreja pedindo uma oração pública. Porque quando você faz isso, você está dizendo: eu não quero lutar mais sozinho não, porque eu não estou aguentando. Eu vou convocar o soldado, vou convocar o soldado Jeiel, convocar o soldado Marquinho, convocar Célio para ser soldado junto comigo. Quando você chama os irmãos para orar, você está chamando um exército para orar junto com você. E quando você faz isso, você está dizendo ao inimigo: olha, maior é o que está em nós do que o que está neles. Você está orando em público, está dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Glórias a Deus. Então você convoca a igreja para orar junto. Não é o que nós estamos fazendo aqui? Diante de pandemia, diante de opressão, de depressão, está na hora da igreja do Senhor se levantar, começar a orar, começar a clamar. E nem aí que o inimigo não entende. Poxa, mas a gente tem muito mais gente para lutar. Por que esses crentes estão de joelho orando? Porque quando a gente se dobra o joelho e começa a orar, o inimigo cai. Quando a gente começa a orar e dobrar o joelho, o inimigo cai. E quando ora publicamente, aí é que cai mesmo. O inferno estremece. Não tenha dúvida disso. O inferno estremece quando o exército de Cristo começa a orar. E Josafá clama isso. Ele clama: vamos orar, porque não é com as nossas forças. Se coloca de pé diante da congregação. Porque orar, amados, é tudo aquilo que a gente liga aqui na terra. Porque o que a gente liga na terra se conecta com Deus. Orar é a oração
É a união da fraqueza do homem que nada pode com Deus que tudo pode. Glórias a Deus. Por isso que nós devemos orar. É nesse sentido que a igreja está sendo convocada para marchar e orar. E olha como ele ora no versículo 6, que coisa linda, né? Josafá está nos ensinando como é que se deve orar aqui. Ele vai dizer: ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Pois na tua mão há força e há poder. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente ora, Josafá aqui, ele está nos ensinando a primeiramente exaltar a Deus. Na tua mão, Senhor, tu és dominador sobre todos os povos, tu és o Senhor dos exércitos. É isso que Josafá está fazendo, ele está exaltando a Deus. Mas sabe qual é outra coisa que Josafá está fazendo? Ele está dizendo assim: olha, tu és a fonte da força e do poder. Deus é a fonte da força e do poder. Percebeu? Quando você está de joelho, orando, lutando, de frente a frente com o inimigo, quando você tenta fazer com as suas forças, com o seu intelecto, quando você tenta dar um jeito na situação, enquanto você fizer isso, Deus vai ficar só assistindo e você fazer. E aí, quando você olha para Deus e diz: na tua mão a força e poder, aí eu estou dizendo: eu sou frágil, sou incapaz. Reconheço a minha incapacidade, a minha fragilidade. Senhor, eu sou totalmente dependente de ti. Quando a gente declara isso para Deus, perceba que no começo desta oração, Josafá está invocando o Senhor dos exércitos para perto dele, está invocando, e o Senhor vai se aproximando de Josafá. Josafá continua a oração, o Senhor vai se aproximando de Josafá. É assim na nossa vida, viu? Quando a gente vai orando, o Senhor vai se aproximando e a gente vai tendo dependência dele. E olha a oração de Josafá aqui: na tua mão há força e há poder. Sabe o que Josafá está fazendo? Ele está cumprindo somente a palavra de Deus. Porque se você for lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, diz o quê? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, diz o Senhor. Por isso Josafá procurou aquele que pode sarar a nossa terra, que pode nos perdoar, que pode nos ajudar. Que oração tremenda de Josafá, que ensinamento para os nossos dias de hoje. Aí Josafá aqui ele continua, acompanhe comigo no versículo 9. Porque no versículo 9, Josafá, ele definitivamente na oração, que vai até o versículo 12, mas aqui no versículo 9, Josafá ele meio que se agarra com as promessas de Deus. Agora deixa eu dizer uma coisa aqui, versículo 9 diz: se algum mal nos sobrevier, e estava para vir mesmo, espada ou fome, tá vendo? Espada ou castigo, peste ou fome. Para aqui, se você for no versículo 8, você vai ver que Josafá estava dentro do templo 500 anos antes, construídos pelo rei Salomão. E naquele templo, diz lá o versículo 8, habitaram nela, ou seja, nela em Jerusalém, e nela edificaram um santuário, olha o templo aí do rei Salomão, ao teu nome, dizendo, olha o que estava escrito dentro do templo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome. A tua palavra está escrita que nós nos apresentaríamos diante de ti, na tua igreja, na tua casa, e que tu iria nos ouvir, que tu iria nos livrar, Senhor. O que é que nós estamos fazendo aqui essa manhã? O que é que nós estamos fazendo aqui como crentes em Cristo? Será que estamos vindo aqui realmente só para passar um domingo de manhã? É encontrar os amados irmãos, amigos e dar um toque assim, porque não pode mais dar abraço?
Será que a gente está vindo aqui somente por uma questão social, por uma liturgia comum? Este lugar é a casa de Deus, é um lugar especial. Mas é especial porque dentro de nós habita o Espírito Santo de Deus. E quando a gente se reúne, quando a gente está junto, versículo 9 diz: e nesta casa nós clamaríamos diante de ti. Por isso que é na casa do Senhor que nós nos encontramos, para depositar no altar de Deus todas as nossas petições. É aqui que o exército é conclamado para marchar junto conosco. E aí quando a gente olha para um lado e para o outro, como você está agora nesse banco olhando para um lado e para o outro, você não está sozinho, você não está só. Tem uns soldados marchando junto com você nessa batalha. Josafá se agarrou nas promessas. E olha que coisa linda aqui no versículo 9, uma das expressões mais lindas das Escrituras Sagradas. Quando ele diz aqui na parte, no finalzinho, quando ele vai dizer assim: pois o teu nome está nesta casa. Grifa na sua Bíblia. E clamaremos a ti na angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Quando diz o teu nome está nessa casa, Josafá está dizendo: a tua presença está neste lugar. O Senhor está aqui essa manhã. Se você crê nisso, diga amém. Diga glória a Deus. Diga aleluia. O Senhor está neste lugar. E aí, amados, nós precisamos nos agarrar nas promessas de Deus. Josafá não está lembrando a Deus a sua promessa. Não precisa lembrar a Deus. Deus sabe. Josafá, quando ele está ditando isso, ele está dizendo: eu creio nas tuas promessas. Por isso que eu estou dizendo na minha oração. Eu sei que quando a gente fala, o Senhor não resiste a um coração quebrantado e muda toda uma situação. Aí Deus, Ele nos ensina algo tremendo na sua palavra no versículo 12, que é o último versículo aqui, chave de todo o capítulo 20. Grifa todo esse versículo 12 porque ele é chave. É o final da oração de Josafá. Quando Josafá ele vai orar dizendo assim: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa tão grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Glórias a Deus. O que você faz diante de um grande problema que chegou até o seu casamento? O que você faz diante um tão grande problema que chegou entre você e os seus filhos? O que você faz diante um problema de enfermidade que chegou até você? De algo que você não tem forças para resistir? Um problema sentimental que está te oprimindo? Algo que está causando dor, lágrimas no teu coração? O que você faz diante de uma situação tão grande como essa? Sabe o que é que Josafá está nos ensinando aqui? Que nós devemos mudar a perspectiva quando estamos diante do problema. Porque muito de nós, preste atenção, igreja, muito de nós, quando tem um problema, olha, foca no problema e até ora, colocando Deus por trás do problema. Nós estamos diante do problema, focamos no problema e Deus está por trás. E aí a gente ora. Mas sabe o que é que Josafá está dizendo aqui? Josafá está dizendo: olha, não vamos olhar para o problema, muda a perspectiva. Vamos colocar Deus agora na frente do problema. Vamos convocar o Senhor dos Exércitos e trazer para a frente. Com isso nós não estamos desmerecendo o problema, nem minimizando o problema. O problema está aí, é grave, é forte, está fazendo você sofrer. Não é minimizar o inimigo e nem o problema, não é. Mas é olhar para o problema agora na perspectiva de Deus. Parece que eu estou vendo a cena. O problema está aqui,
Aí Josafá vai dizer assim: espera aí, nossos olhos, Senhor, Josafá falando com o Senhor, não está mais sendo olhando para o problema não, nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Nós não vamos mais ficar olhando para esse problema de cara, diretamente para ele. Os nossos olhos estão postos em Ti. Sabe por quê, Senhor? Porque nós não aguentamos mais, não sabemos o que fazer, a dor é grande. Deus está contemplando a tua lágrima essa manhã, meu irmão, e está vendo as tuas lágrimas, porque eu sei, a dor é grande. Mas pare de olhar para o problema, ore, faça jejum, ore para Deus, para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. É hora de clamar e olhar para o Senhor dos exércitos. Porque quando a gente faz isso, Ele responde. Versículos 15 e 16. De 15 a 17. Deus ouve a oração e responde. Olha o que diz o versículo 14. Quando Josafá, ele termina a oração, o versículo 14 diz que o Espírito do Senhor, no meio da congregação, glória a Deus, toma Jaziel. E no versículo 15, Deus começa a falar. E ele traz 3 grandes promessas. A primeira promessa, Deus ele vai dizer: não temas, nem vos assustei por causa dessa grande multidão. Olha aqui, irmão, preste atenção aqui em mim. Não temas, nem vos assuste por causa dessa grande multidão, porque uma multidão de demônios para Deus não é nada. Uma multidão de problemas para Deus é absolutamente nada. Quando o Senhor dos Exércitos está na frente, não tem barreira, limites, inimigo que se fique de pé. Tudo cai. Segunda promessa. Acompanhe comigo no texto. Olha o que ele vai dizer no finalzinho do versículo 15. Pois a peleja não é vossa, mas a peleja não é vossa, a peleja é de Deus. Quando vem alguém maior do que você, lembra quando você era pequeno, o que é que você fazia? Você ia lutar? Você ia para onde? Poxa, eu vou correr para papai. Eu vou para meu pai, eu lá aguento esse camarada maior do que eu, vindo, querendo me derrotar. E quando a gente corre para Deus, a gente está chamando Ele para a batalha. Tem lutas que não é sua, então, por que você está lutando? A peleja não é vossa, diz o Senhor. A peleja é minha. Olha o que diz no versículo 17. Acompanha aí, está finalizando já, estamos caminhando para o fim. No versículo 17. Neste encontro não tereis que pelejar. Olha a terceira promessa. Tomai posição, ficai parado e vede o salvamento que o Senhor vos trará. Olha só, se a gente chamou o Senhor dos Exércitos, só é ficar parado, continuar orando. Mas aí, meus irmãos, toda vez que a gente ora a Deus e Deus responde, versículo 18 e 19 vai nos dar uma grande lição. Porque toda vez que Deus ele responde uma oração nossa, a gente duvida. Porque se você vê aqui no versículo 18, então Josafá se prostrou com o rosto em terra, depois que o Senhor respondeu. E todos os judeus, moradores de Jerusalém, também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Você está percebendo aqui? Se fôssemos nós que estivéssemos lá, porque Josafá disse: olha, Deus respondeu, está mandando a gente ficar parado. Oxe, Josafá, de novo, que loucura. Um exército terrível, 3 nações guerreando, armado até os dentes. A gente vai ficar parado, Josafá. Josafá, vocês não acreditaram não? Cadê a fé? Vocês não oraram, Deus não respondeu. E não é assim muitas vezes, pastor. A gente ouve Deus responder, mas a gente não acredita na resposta de Deus. Precisamos ter fé. Então Deus, Ele disse: fiquem parados. E olha, maestro, o que acontece aqui no versículo 19. Olha o que acontece no versículo 19, maestro. A fé contagiou tanto aquela igreja, aquela comunidade, que não foi Deus que mandou os levitas irem para frente e orar, não. Foram os próprios levitas, os cantores. Os cantores, grifa na sua Bíblia, se dispuseram. Os levitas se dispuseram no finalzinho para louvarem ao Senhor. Aí o texto vai avançando, vai avançando. Sabe o que eu aprendo com isso? Sabe o que eu aprendo?
é que muitas vezes a gente só agradece a Deus depois que a batalha passa. Muitas vezes a gente só louva a Deus depois que a batalha passa. Não, crente que é crente, louva antes de ir para a batalha. Olha os cantores aqui já louvando, já confiando que Deus ia dar a vitória. Então o crente ele louva antes da batalha, durante a batalha e depois da batalha. O crente precisa continuar louvando. Tem um hino que fala, né? Está chorando? Louve. Está sofrendo? Louve. Não importa, louve. O seu louvor chega ao céu. Precisamos continuar louvando. Estamos caminhando para o fim aqui, meu irmão. Os levitas se colocam lá na frente e começam a orar. Chegou o tempo da vitória. Olha o que diz o versículo 21. Todo mundo, olha, Maestro Jonas, todo mundo começou a se aconselhar. Todo mundo. Começaram a se aconselhar. Aí Josafá fez: bora colocar os cantores lá na frente? Os cantores, bora. Aí vamos conjecturar. Os cantores olharam um para os outros assim, disseram: o que é que a gente vai louvar? Maestro Jonas, acontece isso às vezes, né? O que é que a gente louva? Pegou a gente de surpresa, o que a gente vai louvar? Parece que eu estou ouvindo um lá atrás, um corista lá atrás. Louva o Salmo 118, verso 1. Rendei graças ao Senhor, porque Deus, Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Não foi isso que eles louvaram? Finalzinho do versículo 21. Está ali, ó. Dizendo, vamos ler juntos? Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia... Vamos mais uma vez? Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia duram para sempre. E começaram a louvar, chegaram no alto da colina, começaram a louvar. Então o inimigo se desbaratou, começou a se matar uns aos outros, não precisaram fazer nada, e o Senhor deu a vitória ao povo de Deus. E no versículo 30, diz o texto: assim o reino de Josafá teve paz. Olha o detalhe: porque deu-lhes a ele repouso por todos os lados. Lembra do início da pregação? Lembra do início? Jerusalém entre as colinas. Tinha guardas aqui, ali e lá, para ver se tinha inimigo. Mas depois dessa batalha, todas as nações circunvizinhanças entenderam: há um Deus dentro daquele lugar que nós não conseguimos vencer. Há um Deus na primeira igreja batista em Abreu e Lima que não pode ser derrotado. O nome dele é Jesus, Senhor dos exércitos. Por isso clame, ore, jejue, porque Deus é conosco, para a glória de Deus Pai. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.